A Rádio em Trânsito está no ar. A primeira rádio web que informa, orienta e entrevista profissionais da área de trânsito. Aqui a sua marca também é destaque. Venha anunciar conosco. Faça como a Trânsito e Educação e a Tivic Tecnologia. Venha anunciar e dar destaque à sua marca. A Rádio em Trânsito traz hoje o programa Agentes de Trânsito em Ação. Eu sou o Torraca e vou apresentar para vocês o agente Marcelo Almeida, do Detran de Mato Grosso do Sul. O tema de hoje é a legislação e a fiscalização de veículos estrangeiros. Venha conosco aprender mais um pouco aqui no Agentes de Trânsito em Ação, o programa de entrevistas e debates que traz profissionais renomados, conhecimentos técnicos, histórias inspiradoras e ações que transformam a segurança viária no nosso país. Hoje vamos falar com o agente Marcelo sobre fiscalização e legislação de veículos e condutores estrangeiros. Muito boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo à Rádio em Trânsito. Boa noite, Torraca. Boa noite a todos que acompanham o nosso programa aí, a programação. Quero agradecer a oportunidade, né, por ter o espaço aqui de compartilhar um pouquinho do conhecimento e as experiências aí, né, com os colegas aí da área de trânsito. Marcelo, seja muito bem-vindo, é uma satisfação poder falar contigo aqui, a gente multiplicar conhecimentos com os nossos colegas aí, que fazem no dia a dia, salvam vidas no trânsito brasileiro. Marcelo, conte um pouco para a gente da sua trajetória como profissional até chegar aqui hoje. Ô, Torraca, eu ingressei no Detran em dezembro do ano de 2000, né? Dezembro agora, vou completar 25 anos na instituição. Passei por várias áreas, né? A maioria delas exercendo atividades, né, funções administrativas. Por 15 anos também eu ocupei cargos de chefia. E desde 2018, eu estou na área de fiscalização, né? Eu optei em ir para a área de fiscalização, para a área operacional do Detran. Me identifiquei com a atividade, né, reconheço a importância dessa atividade para a sociedade e, desde então, estou trabalhando nessa área, buscando conhecimento e tentando fazer o melhor cada dia aí para tornar o nosso trânsito mais seguro. Certo, Marcelo. Qual que é o seu entendimento, qual a importância da atividade do agente de trânsito para a nossa sociedade? O agente de trânsito ele exerce um papel fundamental na nossa sociedade, né? Ele atua ali como um regulador, né, da legislação. É um trabalho difícil, né? Porque não somos compreendidos, né? Você sabe bem como é que é. Em situações ali de conflito. Às vezes temos dois interesses que a gente precisa ali, a gente tem a pessoa que está sendo prejudicada e a pessoa que está causando esse dano, e a gente precisa fazer essa intervenção. E essa intervenção, muitas vezes, ela causa desgaste, pessoas mal intencionadas acabam se utilizando do nosso trabalho, tentando denegrir o trabalho, tentando distorcer a finalidade do trabalho de fiscalização, né, que é a preservação de vidas, como se fosse um trabalho simplesmente arrecadatório, né? Nós sabemos bem que não é, respeitamos aí a opinião das pessoas, porém a gente sabe que o trabalho vai muito além, né, de apenas lavrar um auto de infração. Justamente, muito bem. Marcelo, e quanto à fiscalização de estrangeiros? Nós temos uma legislação brasileira, igualdade perante a lei para todos, e o estrangeiro? Parece que a gente vê que o estrangeiro vem para o Brasil, faz o que pode fazer e vai embora e não há legislação para isso. É mais ou menos assim no trânsito? Não, o estrangeiro também já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro que o estrangeiro aqui ele precisa cumprir as regras da nossa legislação. Ele precisa cumprir a nossa legislação, né? Todo condutor e veículo estrangeiro oriundo de países aí com os quais o Brasil tem acordos, tratados, né, convenções,
eles se subordinam à nossa legislação quando em território nacional, né, circulando por aqui. Justamente. Então, e o que te fez aprofundar nesse estudo, nesse trabalho, nessa área de atuação? O Torraca, foi até um fato interessante. A gente participou de uma operação, Detran do Mato Grosso do Sul, você é daqui, talvez quem esteja nos ouvindo aqui não tenha consciência, não tenha conhecimento das nossas fronteiras, né? Nós temos aí, acredito que 1.300, 1.400 quilômetros de fronteira com Bolívia e Paraguai, né? 2 países, fazemos fronteira com 2 países aí. E então, assim, o fluxo de veículos e condutores estrangeiros aqui no Mato Grosso do Sul é muito grande. E a gente participou de uma operação na fronteira sul, né, na região do fronteira com o Paraguai. E num dos comandos que a gente estava realizando lá, a gente foi fazer a fiscalização de um condutor, tá? Era um veículo novo, uma caminhonete muito nova, registrada no Paraguai. Esse condutor era brasileiro, né? Porém, ele era residente no Paraguai, tinha documentação paraguaia, e durante a fiscalização ali, na hora que abordou, né, o bom dia para o condutor ali, a solicitação da documentação, ele me entregou praticamente uma pasta de documentação, né? Ali tinha documentação do veículo, tinha documentação dele, tinha documentação dele, residente paraguaio, documentação dele brasileiro, e aquilo ali na hora deu uma travada, né? Eu já tinha lido sobre esse tema, né? Já tinha estudado um pouco, mas ele acaba sendo um pouco complexo porque a gente tem que fazer você tem que utilizar tanto a legislação, né, estrangeira quanto a legislação nacional, né? Nesse caso, como era um veículo ali, um condutor oriundo do Paraguai, tinha que aplicar a legislação do Mercosul, né, e também a nossa legislação. Mas aí, para resumir, eu peguei toda essa documentação e eu acabei ficando um pouco confuso, né, e acabei também, registrei tudo em imagem, né, tirei foto de tudo aquilo ali que ele me apresentou e acabei liberando esse condutor, né. No entanto, depois eu fui me aprofundar nisso aí e eu acabei descobrindo que eu tinha sido passado para trás, né, que o condutor ele me apresentou documento que não era um documento verdadeiro, enfim, aquilo ali eu fiquei muito chateado, né, porque, poxa, aí eu comecei a pensar, né, nessa questão de quando o condutor estrangeiro vem aqui, ele não pode simplesmente chegar no nosso país e fazer o que quer e ir embora, como você disse no início. E aí, isso foi o start. E aí, depois, trabalhando também na região de Bonito, que é uma região turística aqui no Mato Grosso do Sul, tinha um fluxo muito grande, era um feriado prolongado, um fluxo muito grande de veículos paraguaios e argentinos circulando lá, e a gente estava numa rodovia, e os condutores brasileiros que a gente abordava, eles reclamavam. Eles falavam, pô, o pessoal do Paraguai, os paraguaios, os argentinos estão lá no balneário tomando cerveja, vocês não vão fazer nada, né? Então, assim, isso aí, falou, não, pera um pouquinho, né? Nós temos que tratar em igualdade, né? E aí, isso aí realmente despertou a vontade de estudar, de buscar esse conhecimento dessa legislação, né? E aprofundar no estudo. Não foi só o estudo da legislação, é claro que eu tenho que deixar registrado aqui que alguns colegas da Polícia Rodoviária Federal, né, tanto aqui no Mato Grosso do Sul quanto no Rio Grande do Sul, né, região sul do país aí também tem um fluxo muito grande de veículos estrangeiros, e esses colegas aí auxiliaram, foram fantásticos aí no apoio, né, até hoje, né, porque sempre a gente tem, às vezes, alguma situação ali que ela acaba sendo nova, né, e a gente tem o apoio desses colegas e a gente consegue fazer uma fiscalização, né, necessária aí para que a gente consiga regular a entrada desse pessoal, né, do pessoal estrangeiro, que é bem-vindo no Brasil, mas que também não pode ficar sem critério nenhum, né, a gente cobrar a legislação do cidadão brasileiro e deixar esse cidadão circulando livre aí, sem regra, sem controle, ou sem responsabilidade com a nossa legislação.
Justamente, porque vai impactar no nosso trânsito, nosso sistema de saúde, vidas de pessoas que da nossa nacionalidade ou da deles, não importa, né? Então, trânsito é para todos, então tem que igualdade na fiscalização também, na obediência às leis, né? Justamente, Torraca, você tocou num ponto importante, que é essa questão do condutor, ele vem, o Brasil, ele é bem-vindo, o Brasil recebe, né? Porém, ele vai ter que atender a nossa legislação, né? Ele não pode chegar aqui e querer se aproveitar, né, de alguns dispositivos, né? E aí o que acontece? Muitas vezes o policial ou o agente que está ali efetuando a fiscalização, talvez por falta de conhecimento, e eu digo isso com propriedade, porque aconteceu comigo, né, nessa história, nesse fato que eu relatei, a gente acaba não realizando essa fiscalização. E esse condutor, ele acaba ludibriando a fiscalização sempre, e ele vai passando, levando na conversa, né? E a gente não pode deixar, a gente tem que dar um freio de arrumação, né? Para a gente poder ter um pouco de controle sobre essa questão. Justamente. E aí a APRF é um grande exemplo que atua nas áreas de fronteiras, regiões turísticas e tudo mais, nas rodovias, né? Então, eu acredito que seja a instituição que esteja mais avançada nessa área, né? E se quiser frisar o nome dos colegas também que apoiaram, à disposição aí, pode citar o nome dos colegas do PRF aí. É o PRF Fabiano Goya, né? Inspetor PRF Fabiano Goya, ele está lotado no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Mato Grosso do Sul temos o PRF Santana também, foi parceiro, o PRF Sakai, né, que foram parceiros aí, inclusive em instruções com a gente, né, dando Sim. instrução aí, contribuindo aí, dividindo conhecimento com a gente, e a gente precisa realmente enaltecer esses colegas, esses parceiros, né, e reconhecer o trabalho que eles desenvolvem. Justamente, Marcelo. E aí, fácil, né? Pega a legislação daqui e dali, rapidinho você monta um plano de estudo aí, você entende, né? Qual que são as legislações básicas e o que a gente precisa estar por dentro aí, mais ou menos, aí, para iniciar esse estudo nessa área? Então, primeiro passo, a primeira legislação que a gente precisa é o Código de Trânsito Brasileiro, né? É da onde vem a nossa origem, né? Nós somos oriundos, né, do Código de Trânsito Brasileiro, a nossa existência está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Certidão de nascimento. E aí a gente precisa observar o que o Código ele fala. O Código de Trânsito ele fala o seguinte, que o condutor, tanto o condutor quanto o veículo estrangeiro, ele pode circular no Brasil, né, desde que o Brasil tenha tratado, ou tenha acordo, né, tenha convenção com esses países da onde esses veículos e condutores eles vêm, né? E eles, em trânsito no Brasil, precisam obedecer às nossas regras. E aí, o que a gente precisa fazer? Eu vou tratar um pouco aqui, porque ela abre muito, né? Então, você tem Convenção de Viena, você tem o Tratado do Mercosul, tem... Me fugiu o nome agora, perdoa, me fugiu o nome. É o REBUT, né, o Regulamento Básico Unificado de Trânsito. Então, assim, tem muita coisa. Só que aí vamos tratar aqui no nosso caso, no Mato Grosso do Sul, que é mais comum para a gente. São veículos e condutores oriundos da Bolívia, né, do Paraguai e alguns da Argentina. Esses aí são os mais comuns. Em regra, Paraguai e Bolívia, né? Para esses veículos aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir uma resolução do Mercosul, né? Essa resolução, ela estabelece os requisitos para os veículos que estão em trânsito para turismo, né? E ali ele vai falar o que a gente precisa para poder fiscalizar esse veículo, tá? E esse condutor também. Certo. E basicamente... assim, quais são os documentos relacionados ao condutor? Padrão. Vamos tratar de um exemplo aqui para exemplificar um condutor de um veículo que seja oriundo do Paraguai. Para fiscalizar esse veículo e esse condutor, a gente precisa, para o condutor, a gente vai precisar que ele apresente um documento de identificação oficial do Paraguai, né, um RG Paraguai.
E um documento de habilitação também emitido lá no Paraguai, válido, e na categoria do veículo que ele esteja conduzindo. Esse aí é a documentação exigida para o condutor. Além disso, esse condutor ele precisa apresentar para o agente ou o passaporte dele ou o cartão de entrada e saída emitido pela Polícia Federal. Tá? Por quê? Porque quando esse condutor ele entra no Brasil, ele está numa condição de turista, tá? E ele precisa fazer o controle migratório na Polícia Federal. A convenção lá o Tratado de Assunção, que é o acordo do Mercosul, ele estabelece algumas facilidades tanto para o brasileiro que vai ingressar nos países membros do Mercosul, quanto para os estrangeiros, né, que moram nesses países partes e querem entrar no Brasil. Então, assim, existe uma facilidade para todos eles, né, porém, ele precisa atender esse requisito. Então, um documento de identificação do país de origem, a carteira de habilitação da origem e o passaporte ou o cartão de entrada e saída. Isso. Por quanto tempo ele pode ficar no Brasil? Então, ele pode ficar a Polícia Federal que vai estabelecer o prazo. Em regra, a Polícia Federal, ela estabelece 90 dias, podendo prorrogar por mais 90. Então, a gente sempre fala 180 dias, né? Que é o prazo máximo de permanência do estrangeiro aqui, assim como do brasileiro lá também. Certo. E quanto ao veículo? Então, o veículo, como que vai funcionar? A fiscalização do veículo, ela vai estar vinculada a esse cartão de entrada e saída ou passaporte. Por quê? Porque pela resolução número 35 de 2002 do Mercosul, o veículo estrangeiro, quando ele entra aqui no Brasil, ele tem que ser conduzido pelo proprietário ou parente consanguíneo desse proprietário, ou por um terceiro que tem uma autorização expressa dele. Tá? O proprietário emite uma autorização ali e aquilo passa a ser um documento de porte obrigatório, ele tem que apresentar na fiscalização. Qual o tempo de permanência do veículo? O tempo de permanência do veículo é o mesmo tempo de permanência do cidadão que deu a entrada na Polícia Federal. Tá? Que ali a gente precisa entender uma situação aqui. No caso de um cidadão que entra aqui no Brasil com veículo, nós temos 3 situações. Nós temos o controle migratório, que é de competência e responsabilidade da Polícia Federal. Nós temos o controle aduaneiro, que ele é de competência e responsabilidade da Receita Federal, e a fiscalização de trânsito, né, e a circulação desse cidadão com esse veículo, que é de responsabilidade dos órgãos e entidades de trânsito, né, seja os DETRANS, as agências municipais de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal, né, que são os órgãos competentes, os departamentos de estrada e rodagem, né, dos estados, que são os órgãos de trânsito, né, e os órgãos rodoviários que têm competência para fiscalizar. E, claro, também as instituições que fazem por convênio, que é o caso da Polícia Militar e das guardas municipais, que realizam essa fiscalização mediante convênio. Certo, Marcelo. Existe o seguro carta verde também, né? Isso. O seguro é um documento obrigatório para o veículo, é um seguro de responsabilidade civil. Ali você tinha perguntado do condutor são aqueles documentos que eu elenquei, e aí, para o veículo, ele precisa apresentar o certificado de propriedade, ele precisa apresentar um documento que equivale a um documento de licenciamento do veículo, e ele precisa ter o seguro de responsabilidade civil, né, que é o famoso carta verde. Tá? Esse é documento de porte obrigatório. A falta do carta verde dá, inclusive, a remoção do veículo. Muito bem, Marcelo. Mais algum documento específico, assim, alguma situação em que um documento substitua o outro, ou que... Não, na verdade, esses aí são os documentos básicos, né? Os veículos que ingressam no território nacional, oriundo de países limítrofes com o Brasil, eles têm uma entrada simplificada. A gente consegue fazer o controle pelo condutor, né? Pelo cartão de entrada ou passaporte do condutor. Veículos de países, oriundos de países aí que não fazem fronteira com o Brasil, que não são limítrofes com o Brasil ali, eles precisam fazer um desembaraço na Receita Federal. E aí esse documento também é de porte obrigatório, né? Fora isso, existem casos específicos que é a admissão temporária, né? É um dos casos.
Veículos, às vezes, vêm desempenhar alguma atividade. Eu vou dar um exemplo aqui. Acho que caiu a conexão com o Marcelo aqui, mas vamos restaurar já. Ele já volta. Acompanha aí Rádio em Trânsito, Agentes de Trânsito em Ação, com apoio e patrocínio da Trânsito Educação e da Tivic Tecnologia, os parceiros que fazem a Rádio em Trânsito acontecer. Continue com a gente aí, a gente vai continuar o assunto legislação e fiscalização de veículos e condutores estrangeiros. Estamos hoje conversando com o agente Marcelo Almeida, do Detran de Mato Grosso do Sul, especialista nesse tema de veículos e condutores estrangeiros. Tivemos um probleminha com a conexão, mas já vamos restaurar aqui e já retornamos no ar aqui. Só. E aí, você, agente, tem uma história inspiradora, tem uma ação que faz a diferença na segurança viária? Entre em contato com a gente, vamos apresentar aqui. O Marcelo voltando. Opa! Caiu a conexão aí. Tá certo. Eu estava falando sobre a questão da admissão temporária. Isso. Vou continuar dali. Eu sempre uso como exemplo, por exemplo, às vezes uma empresa de mineração, que ela precisa prospectar solo, tudo, e ela precisa de um veículo específico, um caminhão-sonda, alguma coisa, e esse caminhão registrado, por exemplo, na Alemanha. Tá, um exemplo, essa empresa, ela faz um pedido na Receita Federal, né, do ingresso desse veículo, a Receita Federal autoriza, ela comunica o Senatran, e o Senatran emite um documento de admissão temporária, aí falando quem é o proprietário do veículo, os dados desse veículo e o tempo de permanência dele no Brasil, tá? Esse documento é um documento de porte obrigatório e ele tem que ser apresentado durante a fiscalização. Essa admissão temporária aí, ela vai exceder os 180 dias, né? Então, assim, porque ele não está numa condição de turismo, ele já é um caso específico, um veículo que vem a trabalho, e aí tem que fazer esse desembaraço na Receita Federal. Certo, Marcelo. Aí vem aquela questão que te motivou a tudo isso. O condutor abordado no seu veículo foi solicitar documentação, ele te deu aquele catatal de documentos. Toma, seu agente, está aqui. Por onde começar, como consultar, saber a veracidade daqueles documentos, qual que é o passo aí que você deixa como dica aí para a gente? Então, Torraca, essa é uma questão que ela ainda é muito complicada para a fiscalização, que é a forma da gente fazer a verificação, a validação dessa documentação, né? Muitas vezes a gente vai ter que confiar naquele documento que você está recebendo ali, que você está fiscalizando, né? É claro que com o tempo, com prática, você começa a ver alguns documentos ali que você tende a desconfiar da veracidade daquele documento. E numa entrevista ali com o condutor, muitas vezes ele acaba confirmando que aquele documento realmente não é um documento verdadeiro, né? Tem casos aí, relatos aí até de uma CNH, um cartãozinho plástico aí, com um monte de bandeira de país ali, carteira internacional, é um documento que compra pela internet. Então, assim, se pega um documento daquele, a gente de cara já sabe que é um documento falso, e ali na entrevista ali com o condutor, ele acaba confirmando que adquiriu por meio de internet, informando os dados ali, e foi enviado o documento para ele, né? Tem uma outra situação que a gente, nessa integração, como eu citei o nome desses colegas da Polícia Rodoviária Federal, tem alguns grupos aí, né, que a gente faz parte, que são, tem agentes de trânsito, tem policiais rodoviários federais, tem policiais militares, tem pessoal da Receita Federal, então, assim, tem bastante gente ali, e inclusive policiais de outros países, tá? Então, assim, aí é um grupo que consegue dar um suporte bacana para a gente. Tem alguns sites também que a gente consegue, são sites governamentais aí de alguns países, que você consegue fazer pelo menos a validação de documento. Tá? Depois eu vou encaminhar para você aí os links, né, para você poder disponibilizar, que a gente consegue fazer pelo menos uma validação. A pessoa te deu um documento ali, você vai naquele site lá do país, se tiver, né, disponível ali, e você vai lançar aquelas informações e o sistema ele te informa se aquele documento é um documento registrado, um documento oficial ou não.
Mas, em regra, né, infelizmente, como a gente não tem acesso geral, a gente acaba tendo que ou confiar na documentação ou desconfiar. E aí vai aquela entrevista, vai aquela conversa. É o trabalho, né? Inclusive, no meu caso, que fui na minha primeira fiscalização, eu fui trapaceado, né? Então, Desconfia de tudo. Até o perdão da palavra, o cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então, você sempre chega com bem atento, né? Para não acontecer de novo, né? Mas vai treinando, capacitando, buscando e vai chegando. E compartilhando informação, porque nesse grupo, por exemplo, eu consigo mandar uma foto lá e um colega consegue auxiliar. Não, esse documento é verdadeiro, esse documento não é verdadeiro, e a gente acaba integrando. Como a gente também recebe pedidos deles, né, para verificação. Olha, eu abordei um condutor brasileiro aqui, o cara apresentou esse documento, não, realmente a gente checa e dá um retorno, um documento oficial, está válido, né, ou está vencido, ou tem CNH suspensa, a gente passa a situação, né, de que daquele documento que foi apresentado. Certo. Marcelo, se o camarada apresenta documentação estrangeira, mas você consulta, ele tem uma CNH brasileira, ou está suspensa, ou caçada, algo assim, qual que é Pode então, isso acontece, porque o que acontece? Nós temos duas situações aqui. A gente tem o estrangeiro, que ele vem para o Brasil, né, trabalha, ele quer se regularizar, alguns vêm refugiados, né, por conta de violação de direito nos seus países aí, situação política, social precária, e acaba buscando no Brasil oportunidade. E vem aqui, vai trabalhar regular, vai documentar, vai tirar seus documentos, vai atender a nossa legislação. Só que tem outros também que vêm e querem achar brechas, querem tirar vantagem dessa situação, né? Assim como acontece com brasileiros também, né? E aí o que eu sempre digo, né? As pessoas elas querem sempre o melhor dos dois mundos, né? Eu sou brasileiro, mas eu tenho residência num país vizinho aqui, e o que é conveniente para mim do país vizinho, eu vou aproveitar do país vizinho. O que é conveniente do Brasil para mim, eu vou aproveitar do Brasil. Mas vamos lá. Eu vou citar um exemplo aqui, um condutor brasileiro, tá? Ele é habilitado no Brasil, tudo, e ele me apresenta uma documentação estrangeira. Eu vou citar o exemplo, mais uma vez, do Paraguai, que é o nosso vizinho aqui, que tem um grande fluxo de veículos e condutores paraguaios. Ele é residente no Paraguai, esse cidadão brasileiro é residente no Paraguai, ele tem lá, ele já é residente, ele tem veículo registrado no nome dele, ele tem a habilitação dele, e quando ele chega aqui, ele apresenta essa documentação dele estrangeira. Quando ele me apresenta documentação estrangeira, a gente precisa verificar se esse condutor, se ele é habilitado no Brasil, né? E se ele for habilitado no Brasil, o único impedimento que vai fazer com que a gente não reconheça essa documentação estrangeira é se ele estiver respondendo processo de suspensão, se ele já estiver com a CNH suspensa, né? Ou cassada no Brasil. Tá? Aí sim, por quê? Porque a legislação entende que ele utilizou desse meio de se habilitar no exterior para poder escapar da punição aqui no país. Então, ela diz que no caso do condutor com CNH suspenso, né, aí o condutor é considerado não habilitado, mesmo que esteja em situação regular no país de origem dele ali, que ele está residindo. Maravilha, Marcelo. E quanto ao veículo, também é interessante, logicamente, fazer a identificação dos sinais identificadores. Há a possibilidade do veículo estar registrado, mas ser um veículo nacional, até uma restrição criminal aqui, que foi levado para outro país e regularizado lá. Pode acontecer? Perfeito, Torraca. Na verdade, a gente já tem isso como um procedimento padrão de abordagem, né? Quando você aborda, seja um veículo nacional ou veículo estrangeiro, na abordagem do veículo, você já iniciar uma identificação visual ali daquele veículo. Por exemplo, uma motocicleta, marcação de chassi fica no cano ali, né? É muito fácil. Virou o guidão, você tem a marcação de chassi visível. Tem os modelos mais modernos, umas motocicletas da Yamaha, ou tem aquelas as ABIs, umas mais modernas, que ela fica um pouco mais escondido ali, né? Mas, certo, em regra,
você virou o guidão da motocicleta, você tem aquela numeração de chassi, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa verificação, né, tanto do veículo nacional quanto do veículo estrangeiro, né? No veículo estrangeiro, o que a gente faz? Seja uma motocicleta, seja um veículo de passeio, a gente vai lançar aquela numeração ali, o código VIN, para ver se esse veículo não apresenta um cadastro no Brasil, né? Como você disse, né, para não ver se não é um veículo que foi levado para o Paraguai, e lá, ou para a Bolívia, ou para qualquer país, tá? E lá ele fez um emplacamento, ele registrou esse veículo lá, sem fazer a baixa regular do veículo aqui no Brasil, né? Ou se esse veículo também não tem alguma restrição criminal, seja de roubo, de furto, de apropriação indébita, né? Qualquer tipo de restrição criminal aí que impeça que ele tenha sido levado para fora do Brasil, para poder continuar circulando livre de fiscalização. Excelente, Marcelo. E numa situação dessa, identifica um documento falso ou um veículo adulterado, algo assim. Para onde que qual que é o procedimento que a gente deve tomar? Então, aí assim, tem sempre algumas pessoas, elas acabam confundindo, né? Que, porque o agente de trânsito não é polícia. Realmente, o agente de trânsito, ele não é um policial, né? Mas nós exercemos atividade policial. E durante uma fiscalização, porque imagina-se que toda a questão criminal que a gente possa verificar, ela vai se iniciar numa fiscalização, tá? Eu posso abordar um veículo numa fiscalização, tá? Seja um veículo nacional ou um veículo estrangeiro, e se o condutor me apresentou um documento falso, ou esse veículo tem indícios ali de adulteração, ou consta registro criminal nele de roubo, furto, apropriação indébita, estelionato, o condutor vai ser preso ali, né, vai ser encaminhado para a polícia judiciária, juntamente com o veículo, o mesmo procedimento para o veículo. Seja no veículo nacional, no veículo estrangeiro, o procedimento é o mesmo, né? O agente que constatou vai efetuar a prisão desse condutor, né? E apresentar o condutor e o veículo para a autoridade policial na Polícia Civil, né? O delegado de polícia ali. Isso. Polícia Civil ou Polícia Federal? Você já até falou, Polícia Civil, né? Tem alguma situação Polícia Federal? Não seria um crime federal. Tá certo. Excelente, Marcelo. E quanto à questão das infrações? Constatei infração de trânsito, mas é estrangeiro, não tem registro, não tem como eu lançar essas infrações, vai ficar por isso mesmo? O que eu vou fazer? A gente, no sistema aqui do Detran do Mato Grosso do Sul, até então, quando a gente não tinha o talonário eletrônico, a gente tinha uma certa dificuldade nessa fiscalização, né, que a gente realmente não conseguia cadastrar essa infração, porque o sistema não recebia, né? Ele precisava de um veículo com cadastro no Renavan, cadastro ativo no Renavan. Só que a partir do momento que o Detran do Mato Grosso do Sul passou a utilizar o talonário eletrônico, a Diretoria de Tecnologia de Informação do Detran, ela desenvolveu ali eu vou falar de uma forma simples, que eu não tenho esse conhecimento técnico na parte de informática. Ele desenvolveu ali um mecanismo para que pudesse fazer receber essas informações. E hoje o nosso sistema ele recebe sim as informações referente à infração de veículo estrangeiro, seja por radar, tá, pelos controladores de velocidade que tem nas rodovias e na área urbana, ou seja pela fiscalização realizada pelo agente. Muito bem. E ali na fiscalização, o camarada precisa pagar na hora, ele leva para um dia se ele quiser pagar? Como que é essa situação? Então, a legislação ela estabelece que o condutor ele deve quitar os débitos na saída. Tá? Então, é muito importante, durante a abordagem, você já fazer algumas perguntas para o condutor, que ele já vai te fornecer a informação. Então, por exemplo, o senhor está vindo de onde, está indo para onde? Eu estou voltando para o meu país, um exemplo. Então, o condutor ele já afirmou para você que ele está em rota de saída. E como ele está em rota de saída, você vai fazer a verificação, ele está todo regular. Vamos colocar uma situação com um veículo que está em situação regular, porém ele tem uma multa cadastrada lá, ele tem uma infração de trânsito cadastrada. Tá? Então, quando eu Pode ser dos radares, inclusive, de velocidade.
Sim, sim, porque ela vai estar cadastrada no sistema. Ele tem lá a infração dele cadastrada no sistema. Eu vou checar a placa desse veículo, vai trazer essa informação que o veículo tem uma infração ativa no sistema. Só que ele já me informou que ele está em rota de saída, que ele está indo embora do Brasil. Então, eu faço a retenção desse veículo e oriento ele que tem débitos referentes a multas de trânsito, que ele tem que regularizar, ele tem que realizar o pagamento. E caso ele não faça, essa retenção ela se transforma numa remoção, e esse veículo ele vai para o pátio e ele vai ficar custodiado até que seja feita o pagamento dessas multas para sim ser liberado. Então fica aí essa orientação, inclusive para os municípios e estados que têm divisa com outros países, utilizar esse sistema que o Detran MS utiliza. Então os radares validam as infrações de velocidade, os agentes têm as condições de fiscalizar, autuar e fazer a arrecadação posteriormente também das infrações cometidas por estrangeiros. Não é isso, Marcelo? Isso. E o Detran aqui no Mato Grosso do Sul, ele firmou um convênio, né, uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, aqui do Mato Grosso do Sul, a Superintendência do Mato Grosso do Sul, e nesse convênio já está em implantação, em processo de implantação, que a gente vai conseguir consultar se esse veículo também tem multas registradas pela Polícia Rodoviária Federal, assim como a Polícia Rodoviária Federal vai conseguir consultar se esse veículo tem multas registradas no Detran, né, do Mato Grosso do Sul. E assim também, da mesma forma, a gente fazer cobrança. Independente se eu abordar um veículo em rota de saída e esse veículo não tem nenhuma multa registrada no Detran do Mato Grosso do Sul, mas tem uma multa registrada na Polícia Rodoviária Federal, a gente vai fazer a retenção para que ele faça o pagamento dessa multa e aí, após isso, ele ser liberado. A importância aí da integração com as outras instituições também, Justamente. Estaduais, municipais e federais. Tá? Justamente. Maravilha, Marcelão. Assunto importante, interessante aqui, né? Muitas explicações técnicos aí. Vai ficar assunto, o pessoal vai perguntar depois e já vai ficar aqui. Inclusive, o Marcelo vai encaminhar para a gente esses links, né, de consultas, ou algum material que tiver, ele vai encaminhar. Quem tiver interesse, quiser, pode entrar em contato conosco nos grupos ou nas redes sociais da Rádio em Trânsito, para que a gente possa disponibilizar também. Dúvidas, perguntas também, encaminhe para a gente e a gente vai dar um retorno. Quem sabe marca uma próxima live também, né, Marcelo? Opa, com certeza. Marcelo, no âmbito geral aí, mais algumas dificuldades enfrentadas pelos agentes de trânsito e qual que é aquela energia de ânimo para que se especializem, se capacitem, façam o trabalho que deve ser feito com forma profissional, dentro da legalidade e que promovam essa justiça, que promovam a justiça nas nossas vias públicas, né? Seja brasileiro, seja estrangeiro, ele tem que seguir as normas aí para a gente poder preservar vidas. Com certeza, Torraca. Eu acho que assim, a gente tem que, nós temos que valorizar as aptidões das pessoas. As instituições precisam reconhecer as aptidões dos seus profissionais. Por exemplo, o Código de Trânsito é uma lei de 1997, né, o Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 98. Já temos mais de 1000 resoluções regulamentando o Código de Trânsito Brasileiro. Então, ou seja, é impossível que um servidor, que um agente de trânsito, que um policial rodoviário, que um policial militar, ele detenha domínio de toda essa legislação. É impossível. Então, assim, o que eu sempre converso com os colegas, né? Poxa, se você gosta de fiscalizar motocicleta, porque a gente tem isso na instituição, você sabe disso. Pô, tem colega que ele gosta muito de fiscalizar moto, tem colega que gosta de fiscalizar carro, tem colega que gosta de fiscalizar caminhão, tem... Então, assim, o que você tem que fazer? Você especializa. Você entendeu? O meu caso ali foi assim, não foi... É que eu fiquei... com essa questão de ter sido passado para trás. Aí eu falei, cara, não pode. E com a cobrança que a gente recebeu também dos condutores brasileiros quando a gente estava trabalhando lá na região do Bonito. Então, assim, e eu vou falar para você,
eu conheço um pouco da legislação que a gente aplica para fiscalização estrangeira, só que também não conheço tudo, você entendeu? E assim, e posso ter dúvida, eu sei que eu vou ter dúvida, a gente não domina todo o assunto, e o que eu aconselho é que os colegas se especializem naquilo que você gosta de fazer. Poxa, eu gosto de fiscalizar a motocicleta, então vai se especializar. Poxa, a motocicleta, você tem um campo enorme, tem a questão do escapamento, que tem a regulamentação do Inmetro, tem os protetores térmicos, tem a questão de espelho retrovisor, tem sistema de sinalização, tem os eliminador de rabeta, tem o uso do dispositivo antirradar. Então, assim, tem tanta coisa. Sinais identificadores. Aí, ó, você viu? Então, assim, e o que acontece? A gente vai enfrentar problema. Você tem que saber que você está aqui e você vai enfrentar problema. Porque, por exemplo, eu sempre cito os casos que as pessoas reclamam, né? É a indústria da multa, que eu estou sendo fiscalizado, que é só para arrecadar, que é para pagar salário, que é para pagar 13º. Gente, a gente faz uma fiscalização de lei seca, a gente faz um comando de lei seca, você sabe disso, Torraca, e a gente consegue fazer triagem de bafômetro, fazer teste rápido de bafômetro ali em quase 400 veículos, tá? E aí, numa noite dessa que você testou 400 veículos, você faz 30 autos de infração. Então, assim, olha o percentual de infração por recusa ou por embriaguez para a quantidade de veículo que foi testado, para a quantidade de condutor que foi testado. Então, assim, e o potencial que essa pessoa, destrutivo que essa pessoa tem, quando ela está dirigindo sob efeito de álcool, é muito grande. Você pega um motociclista que anda com aquela placa levantada, anda com escapamento barulhento, tá? O escapamento barulhento porque para o carro me ouvir. Só que, espera um pouquinho, você imagina uma família que tem uma criança autista, quando passa uma motocicleta dessa fazendo barulho, o pânico que essa criança não sofre dentro do veículo, não sofre dentro de uma casa. Você relatou agora há pouco que você estava aí na sua casa, no estúdio, e você ouviu a moto na rua passando com escapamento barulhento. Então, assim, passa do limite, né? Passa do limite. Então, assim, tem uma gama de coisas para ser fiscalizado e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se especializar e a troca de informação vai ajudar. Assim como eu me coloco à disposição dos colegas, né, para ajudar, para auxiliar, para tirar dúvida. E eu também busco esse apoio dos colegas que tem. Eu tenho colega que trabalha comigo, que o cara é muito bom na fiscalização de motocicleta. E eu pergunto, falo, colega, estou com a situação assim, assim, assim. E aí? Você faz isso, isso, isso. Beleza, Brasil. Assim que funcionar, fazer essa integração e essa troca de informação, essa integração, não é só dentro da nossa instituição, né? A gente fazer isso também com outras instituições, porque nós temos profissionais de excelência em todas as instituições. E a gente tem que pegar aquilo que cada um tem de melhor. Justamente, Marcelo. Suas redes sociais, por favor. É o Instagram, né? Isso. É só Instagram mesmo, Marcelo _DAS, né? Que é de Almeida Soares. Beleza? Eu vou deixar para você, depois eu vou te passar. É o Marcelo _DAS. DEAS. Maravilha, Marcelão. Queremos agradecer imensamente a tua participação aqui, todo o seu conhecimento que você explanou aqui para a gente. Com certeza nós vamos marcar outras lives aí para esclarecer mais dúvidas, perguntas dos nossos espectadores aí. Tá? Então, o espaço está aberto. Sempre que você tiver algo para trazer para a gente, pode trazer. Será uma satisfação poder receber. Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Uma excelente noite aí e um excelente trabalho aí, que essas especializações só aumentem. Tranquilo, Torraca, eu que agradeço o convite, tá? Agradeço mesmo aí a oportunidade de poder falar, de poder compartilhar um pouco do conhecimento. Como eu disse, a gente não detém todo o conhecimento, a gente pode ter um pouco mais do conhecimento nessa área, mas também não detém todo o conhecimento. E as pessoas que acompanharem, que tiver dúvida, podem encaminhar dúvida, a gente vai ter o maior prazer aí em responder. E o que eu realmente não souber, buscar com esses parceiros aí que a gente tem, né, e tentar compartilhar o máximo possível, né, porque para a gente não pensar que o fato de você fiscalizar seja apenas a questão de lavrar de infração. Não. Você pode parar um veículo desse aí estrangeiro, pedir documentação, você vai estar fiscalizando, você vai estar fazendo um excelente trabalho. Mesmo que ele não tenha
uma documentação básica, você já começa a buscar, você começa a ter esse entendimento. A gente não pode tratar esse veículo como se fosse um alienígena, né? Para a gente não, porque senão a gente nunca vai melhorar, nunca vai crescer nesse ramo, né? Nessa fiscalização. Né? A gente precisa realmente, vai acontecer o que aconteceu comigo, provavelmente, e a gente vai melhorar, cada vez vai melhorar e vai poder contribuir com a instituição, contribuir com a sociedade. Isso aí, enfrentar o desafio de frente. Com certeza. Esse aí, foi mais um programa Agentes de Trânsito em Ação, aqui na sua Rádio em Trânsito, a rádio que informa, orienta e entrevista profissionais da área. Hoje nós tivemos conhecimentos técnicos aí com o agente Marcelo Almeida, do Detran de Mato Grosso do Sul. Agradecemos ao patrocínio da Trânsito e Educação e da Tivic Tecnologia. Até o próximo programa, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.